Está no ar pela Mundial. Programa Jornadas com Cristina Long. Para você que quer entender como se estruturar emocionalmente para conseguir grandes resultados na sua vida. Programa Jornadas com Cristina Long. Boa noite, pessoal. Eu sou Cristina Long, mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E hoje eu vim falar sobre estrutura emocional vencedora. Então fica ligadinho aí para você entender como fazer uma grande transformação na sua vida. Antes, vamos ouvir o nosso patrocinador. O programa Jornadas tem o patrocínio da KLM Pneus Auto Center, revenda credenciada Dunlop. A KLM tem tudo para o seu carro. Esperamos você de portas abertas. Venha tomar um cafezinho conosco enquanto você espera seu carro ficar novo de novo. Anote aí o telefone da KLM Pneus, 2201-4479. Na KLM, o check-up do seu automóvel é sem custo e sai na hora. Basta falar que é ouvinte da Rádio Mundial. Venha pra cá e aproveite todas as nossas ofertas em pneus, mecânica e serviços automotivos em geral. Somos especialistas. Vem pra cá, 2201-4479. A KLM fica na Avenida Conceição, 4230, na Vila Maria Alta, em São Paulo. www.klmpneus.com.br. Vem pra cá você também. Então, pessoas emocionalmente estruturadas, que mandam bem na vida, elas se comportam de uma determinada maneira. Você já parou para entender que maneira é essa? Eu vou te explicar hoje aqui no nosso programa. Gente, pessoas que mandam bem, elas têm uma sensação interna de que ok serem quem elas são. Em primeiro lugar, tem essa estrutura dentro delas, essa estrutura de que elas têm esse merecimento, vamos chamar assim, para ser quem elas são. Elas não dependem de das situações relacionadas ao passado delas, elas não dependem dos outros, de algo, elas acreditam que é simples, porque elas entendem que existe uma receita, um modo de fazer as coisas. Então, a diferença das pessoas que são bem resolvidas para as pessoas que não são resolvidas é que elas resolveram, literalmente, aquilo que impedia elas. Então, o que impede uma pessoa? O que faz uma pessoa ficar travada? O que faz uma pessoa acreditar que não pode? Uma das piores questões emocionais que segura alguém, que faz alguém não conseguir, é a culpa. Você já teve culpa? Você sabe exatamente como funciona o processo da culpa? Gente, a culpa é algo que realmente faz com que você não consiga. Por quê? Porque atrás da estrutura emocional da culpa, cria-se um sentimento de dever, de que você deve algo. Ou seja, enquanto eu não cumprir aquilo, não pagar aquilo que eu devo, eu não posso ter o que eu mereço. Então, as pessoas que se sentem culpadas, sejam as pessoas que realmente fizeram algo, ou as que não fizeram, mas acham que fizeram, ou receberam a culpa porque alguém disse, não importa. Essas pessoas que têm essa sensação de culpa, esse sentimento de culpa, elas carregam dentro delas um sentimento de algo a ser resolvido. E por causa disso, por causa que elas acreditam que elas não foram, né, um bom menino ou uma boa menina, elas acreditam que elas não podem conseguir ainda o que elas desejam. Então é como se os outros merecessem porque os outros não fizeram algo errado e eu não mereço porque eu fiz algo errado. É mais ou menos assim que funciona o processo da culpa. Mas a culpa é o seguinte, ela só é resolvida através da sua consciência, ela não é resolvida externamente. E é por isso que as pessoas ficam presas muitas vezes ao que aconteceu, ao passado, porque elas acreditam que quem vai resolver a culpa delas é alguém que vai perdoá-las. É alguém, às vezes até um ser superior, que vai dar o aval, olha, agora você pode ir, agora você pode conseguir, agora você pode ser. Pessoas que se sentem culpadas, muitas vezes fazem o papel de muito boazinhas e bonzinhos na vida, para que sejam vistas e recebam a estrelinha, finalmente, de que podem ser, né? De que podem adquirir esse aval para conseguir aquilo que elas desejam. Gente, não funciona assim. A culpa é altamente sabotadora. A pessoa que se sente culpa, ela só fica presa
a algo que aconteceu, ao sentimento ou a sensação, e essa sensação faz ela ficar sem força, a pessoa perde a força, se entrega ao desânimo, e ela tem medo, medo de tentar de novo, por quê? Porque, ou tentar, né, ou tentar de novo, porque ela fica com aquela sensação de que realmente ela não vai conseguir. Agora, como que eu resolvo isso quando as pessoas chegam lá no consultório para resolver as próprias vidas e eu percebo que alguém tem culpa? A primeira coisa é trazer a pessoa a consciência de que quando aquilo que aconteceu foi feito do jeito que foi, do jeito que aconteceu, porque a pessoa envolvida ou as pessoas envolvidas, elas só tinham, olhem só, elas só tinham aquilo para dar, elas só tinham aqueles recursos, aqueles entendimentos. Então é comum, por exemplo, eu pego muito casos onde, por exemplo, às vezes a mulher fez um aborto, por exemplo, e aí ela fica com aquela sensação de culpa, onde ela se sente a pior pessoa do mundo. Gente, ninguém faz coisas porque realmente, poucas pessoas, né, mas existem exceções, mas a maioria das pessoas não faz de propósito, você faz porque você não tem no momento o recurso para fazer diferente, o entendimento emocional, o apoio, o entendimento da vida, a força para enfrentar, para poder assumir algo. Então, por exemplo, neste exemplo, quando a pessoa se percebe hoje culpando a si mesma, eu digo para essas pessoas o seguinte: então, hoje, com a consciência que você tem, os recursos que você tem, o entendimento que você tem na sua vida, e tudo que você passou na sua vida, com certeza, se isso acontecesse hoje, você faria diferente, certo? E a pessoa diz certo. E eu digo para ela o seguinte: só que se você voltasse lá na época de quando aquilo aconteceu, seja lá o que for, você vai se perceber sendo lá naquela época uma pessoa que não tinha o entendimento para fazer diferente, não tinha um recurso, às vezes financeiro, não tinha apoio, não sabia como. Ou seja, a única solução que a pessoa achou naquele momento foi o que aconteceu, né? Seja no que for. Às vezes a gente diz algo para alguém e também se arrepende, mas a gente precisa entender que quando a gente disse aquele algo e se arrependeu, nós estávamos mal emocionalmente ou estávamos com uma situação complicada. Claro, eu não estou falando que justifica-se fazer coisas maldosas ou dizer coisas ruins para os outros. Eu só estou dizendo que a gente precisa se estudar, ter consciência do como aconteceu para poder soltar emocionalmente o que realmente não é preciso mais carregar. E quando esse processo acontece, a gente deixa para trás o passado. E quando a pessoa deixa para trás o passado, ela está livre para chegar no futuro, onde ela deseja, desde que ela aprenda como a receita, que é o que eu também ensino lá no consultório. Então, ao longo de 10 semanas lá no consultório, eu faço esse processo transformador, onde eu vou mexer na estrutura emocional da pessoa, tirando as culpas, tirando os impedimentos emocionais, as sensações de que ela não consegue, de que ela não pode, de que é difícil. Fazendo essa remoção, eu vou também ensinar uma nova estrutura de uma nova maneira de se comportar, de se colocar perante as situações, de olhar a vida de outra forma, e essas pessoas vão começar a ter resultados. Gente, eu trabalho há 20 anos e eu vejo resultados todos os dias lá no consultório. As pessoas voltam e me falam: Cristina, eu estou diferente. Por quê? Porque eu pesquisei muito para realmente montar uma técnica que ao longo dessas 10 semanas a gente pudesse, né, dessas 10 horas, a gente pudesse fazer um grande resultado transformador. E a estrutura emocional muda. E a estrutura emocional mudando, você também vai mudar a sua vida. É muito interessante. Então, pessoal, manda um oi lá pra gente vai te mandar as informações de como funciona esse processo. Temos o nosso WhatsApp, que é 969657748, repetindo, 969657748, e tem também o telefone lá do consultório, que você pode ligar de segunda a sexta no horário comercial. O telefone lá do consultório é 4327-4301, repetindo, 4327-4301. Gente, pensando nessa transformação, eu tenho muita gente me pedindo para que eu fizesse um treinamento, um workshop baseado nessas transformações e que fosse mais em conta, que fosse mais acessível. Eu montei, então, um workshop muito especial para todos que me pediram.
e para ajudar vocês a fazerem essa grande transformação de um modo mais rápido. Esse workshop, ele serão 5 encontros. Nós começaremos no dia 3 de novembro, que é uma quinta-feira, então serão 5 quintas-feiras. Esse workshop vai te ensinar a fazer essas transformações. Então, serão encontros transformadores, onde você vai entender como chegar onde você deseja e você vai aprender recursos de programação neurolinguística. Eu vou te ensinar bases ali importantes para que você entenda como a transformação acontece e para que você mesmo monte exercícios muito interessantes para você fazer em qualquer lugar que você esteja. Então, passou mal, teve uma sensação ruim, se sentiu descompensado de alguma forma, ou então teve uma situação com um colega, você pode fazer essas técnicas de PNL em qualquer lugar. Então, durante esses 5 encontros, você vai fazer ali as técnicas comigo, eu vou ensinar as bases para que você faça essa grande transformação na sua vida. Você vai aprender como melhorar os seus relacionamentos pessoais, a sua vida profissional, a sua vida no seu lar, vai aprender a lidar melhor com os seus filhos, com o seu marido, com as pessoas que estão à sua volta, vai entender como resolver conflito de uma forma muito eficaz através dessas técnicas. Eu vou te ensinar um recurso que vai ser utilizado para o resto da sua vida, que a partir daquele momento você vai aprender a lidar com as pessoas de uma forma totalmente diferente e que vai fazer você ganhar todas as pessoas na sua vida, literalmente, para que você abra portas o tempo todo. Nós vamos resolver os conflitos internos, eu vou te ensinar a fazer isso, aqueles conflitos que geram autossabotagem, comportamentos destrutivos, tudo isso ao longo dessas 5 semanas. Nós começaremos no dia 3 de novembro. Esse workshop chama Recursos de Programação Neurolinguística, ou seja, recursos de PNL para mudar. Comigo, Cristina Long. As informações, pessoal, está lá já na minha página no Facebook, Cristina Long, está também lá no meu site, cristinalong.com.br, nos meus blogs, ou você pode mandar um WhatsApp pra gente, a gente te manda as informações. O nosso WhatsApp é 9696577748, repetindo, 0 operadora 11, 9696577748, e o telefone lá do consultório é 4327-4301. Se inscrevendo nesse workshop até o dia 20 de outubro, você tem um super desconto. Então, repetindo, começaremos no dia 3 de novembro, serão 5 quintas-feiras, sempre às 8 da noite. Então, tá super acessível em questão de horário, super acessível em questão de preço. E eu fico ali no Brooklyn, próximo ao aeroporto de Congonhas, é super fácil de chegar. Gente, fazer essa transformação é necessário. Se você fizer essa transformação e aprender como fazer, a sua vida vai fazer uma grande mudança. E uma grande mudança vai acontecer e você vai chegar nos resultados que você deseja, simples assim. Então, nós faremos esse workshop de 5 semanas em grupo, onde você vai aprender todas as técnicas, mas se você preferir, você pode fazer lá o processo de 10 semanas comigo no consultório de forma particular, que é o que eu sempre falo aqui nos meus programas da rádio, que faz uma grande diferença na vida das pessoas. Eu vejo as pessoas voltando e sendo outras pessoas, dizerem que elas mudaram, elas percebem, elas se realizam, elas conseguem resultados. Só você olhar lá no meu site, ver os depoimentos, que você vai entender do que eu estou falando. O meu site é cristinalong.com.br. Então, está lá as informações sobre os meus atendimentos, sobre esse curso que chama-se Recursos de PNL para Mudar, tem tudo sobre mim lá. Gente, e pensando nessa transformação, já que nós estamos falando de como se transformar, eu quero fazer um convite muito especial para você. Eu estarei indo à Índia em abril e eu quero convidar você a ir à Índia comigo, a ir para a Índia comigo, você que tem esse sonho de realizar a Índia, você que sempre achou muito especial, assim como eu acho, tudo que vem de lá, tudo, a cultura, a mistura, gente, os lugares sagrados, nós vamos passar por esses lugares e vamos fazer vivências. Eu vou acompanhar você desde o Brasil, é uma viagem super especial. Então, repetindo, nós vamos em abril para esta viagem, então eu vou deixar o site onde você pode entrar e fazer já a inscrição para reservar a sua vaga. Nós não temos muitas vagas, porque
Para que eu consiga dar atenção ao grupo todo, a gente tem um número de vagas limitadas. Então, tá lá no site jornadas.tour.br, jornadas.tour.br, está lá também as informações da viagem ao Egito, que será também o ano que vem, em junho. Então, jornadas.tour.br. Bom, fazer uma grande transformação. Por que uma transformação acontece? É simples, a transformação acontece quando algo muda. Então, você precisa entender que se você ainda não fez uma transformação na sua vida, você está só no achismo, achando que um dia vai acontecer. Eu vejo pessoas esperando um dia, né? Elas ficam dizendo assim, um dia eu vou fazer, um dia eu vou tomar coragem, um dia eu faço aquele curso, um dia eu faço aquela terapia, um dia eu tomo atitude e falo com tal pessoa. Gente, um dia não existe no calendário. Infelizmente, se você pensa assim, daqui talvez 2, 3 anos você vai estar olhando para si mesmo, vai perceber que você não mudou nada. O que vai mudar é que você vai ter uns fios de cabelo branco a mais aí na sua cabeça. Para fazer uma transformação, a transformação acontecer, ou seja, o transformar significa algo diferente, né? Você vai precisar entender que você vai precisar tirar os empecilhos da sua frente, aquilo que te impede, aquilo que faz você não ter força. Então, o que faz uma pessoa não ter força? Muitas coisas, as pessoas à volta, a situação que ela se encontra, o passado, a própria energia física e espiritual, muitas coisas fazem a pessoa não ter força. Então, essas questões que fazem a pessoa não ter força deixam a pessoa paralisada. E quando a pessoa fica paralisada, ela fica incapaz de perceber o que ela precisa fazer. E é por isso que o processo terapêutico é tão importante. As pessoas falam para mim, poxa, por que eu não vim fazer isso antes? Eu já teria feito essa grande transformação na minha vida. Eu vejo pessoas que têm filhos e que elas querem ter uma vida diferente por causa dos filhos, e elas ficam assim, um dia eu vou conseguir, um dia. Só que elas não percebem que os filhos já estão ficando grandes, já estão saindo de casa praticamente, e elas estão assim, um dia, um dia, um dia. Por quê? Por que essa transformação não aconteceu ainda? Porque elas não entenderam o que elas precisam fazer. Você só não entendeu que você você só não entendeu o que você precisa fazer porque você não aprendeu. Simples assim. Você não aprendeu porque as pessoas que estavam à sua volta não souberam te ensinar, não tiveram a capacidade de ensinar, porque também não sabiam nem para elas. Então, o seu meio, muitas vezes, é o que te prende. Uma das coisas que eu faço, as pessoas perceberem lá no consultório, ao longo desse processo de 10 semanas, é elas perceberem que elas vão precisar emocionalmente ficarem independentes do meio que elas vivem. Porque se elas não fizerem isso, elas vão ficar presas sempre. Elas ficam sempre esperando o outro aprovar, o outro querer, o outro concordar, o outro achar bonitinho o que elas fazem. E elas ficam também querendo muitas vezes agradar e fazem o que o outro quer, em vez de fazerem o que elas pensam em fazer, em vez de também entenderem o que precisa fazer. Porque se você pega exemplos de pessoas ao seu lado, e esses exemplos são curtos, ou seja, são pessoas que também não vão muito além, que também não conseguiram muitas coisas. Se esses são os seus exemplos, significa que você vai somente até, no máximo, onde essas pessoas foram. Para que você faça essa grande transformação acontecer, você precisa ir muito mais além, você precisa entender coisas que você ainda não entendeu. Então, lá nesse processo de 10 semanas, quando você chegar, eu vou justamente olhar para a sua vida com você, vou entender onde você está, vou entender o que acontece com você, vou entender como você pensa, como você reage, vou te estruturar emocionalmente diferente. Eu faço isso utilizando várias técnicas, utilizo a programação neurolinguística muito, utilizo também muito a hipnose corta um super caminho. Então, você vai relaxar, você não perde consciência em nenhum momento, você relaxa e vai relaxar e vai fazer uma grande transformação na sua vida. E eu vou, além disso, te ensinar recursos simples e fáceis de utilizar diariamente com as pessoas que estão à sua volta para facilitar a sua vida. Gente, nós convivemos num mundo cheio de pessoas. E o nosso principal desafio é justamente aprender a se relacionar, aprender a se colocar, aprender a respeitar o outro. E quando essas pessoas
não sabem fazer isso. Quando você não sabe fazer isso, você fica preso. Você tenta e tenta do modo errado, você tenta e faz errado, você não está percebendo qual é a mudança que realmente precisa acontecer. Então, esse processo, ele vai mudar a sua vida, por quê? Porque eu vou trabalhar emocionalmente com você de dentro para fora e eu vou te ensinar esses recursos. Eu faço isso há 20 anos, eu tenho muitos e muitos e muitos casos de sucesso de pessoas que chegaram travadíssimas e hoje são outras pessoas, pessoas que mudaram totalmente de vida, que foram para fora do país, que fizeram diferenças gigantescas nas próprias vidas. Por quê? Porque eu aprendi como. Eu fiz na minha própria vida antes, porque não adianta eu querer também ensinar. Eu estou estruturada, meus filhos estão estruturados, isso me dá muita força para eu entender que o caminho é este mesmo. E eu vejo as pessoas voltando todas as semanas e falando, eu mudei, eu tô diferente, eu tô mais leve, eu tô mais tranquilo, eu tô mais equilibrado. E esse equilíbrio faz com que você, nesse eixo seu, consiga entender o que você precisa fazer e como fazer. Eu vou te ensinar o como. Porque grandes empresários, pessoas tops, pessoas emocionalmente bem resolvidas, elas sabem como se colocar, elas sabem como se comportar, elas sabem o que fazer. E eu vou te ensinar a fazer tudo isso nesse processo de 10 semanas, ou para quem preferir, lá no processo do workshop que eu vou começar no dia 3 de novembro, que chama-se Recursos de PNL para Mudar. Gente, as informações estão todas no meu site. O meu site é cristinalong.com.br. Lá no meu site, então, tem as informações sobre os atendimentos, você vai em atendimento, tem os treinamentos, que é esse Recursos de PNL para Mudar. Estou para colocar esses dias também o treinamento de Anjos e Mentores. Para quem não sabe, eu escrevi um livro que chama-se Anjos e Mentores, que conta toda a minha história, desde pequena, com os anjos e os mentores que estão o tempo todo comigo. E eu vou te ensinar a fazer toda essa transformação. Então, lá no meu site, cristinalong.com.br, também tem as informações da viagem à Índia, que será fabulosa em abril, eu conto com a sua presença. Tem também as informações sobre os atendimentos, os workshops, a minha página no Facebook, a minha página lá no YouTube. Tá tudo lá, cristinalong.com.br. Se você está dirigindo agora, põe lá depois no Google Cristina Long Rádio Mundial, que com certeza você vai me encontrar. Com certeza você vai me achar. Gente, a gente precisa entender que quem faz pela gente somos nós mesmos. Se eu quero uma transformação na minha vida, eu vou precisar aceitar a ideia de que eu vou precisar pôr a mão na massa. Não é alguém que vai me dar aquilo que eu quero. Eu preciso entender o que eu preciso fazer. Então, a atitude que eu tomo é sozinha. Eu faço acontecer. Então, eu vou te ensinar a fazer acontecer as coisas na sua vida. Então, 9696-57748. Manda um oizinho pra gente que nós vamos te mandar as informações de como funciona esse processo. Então, 9696-57748 e o telefone lá do consultório é 4327-4301, 4327-4301. Nosso programa está quase chegando ao fim e eu quero pedir uma ajudinha para vocês. Pessoal, para quem não sabe, eu sou judoca, adoro judô, pratico judô. E lá na minha academia, que chama-se academia, lá onde eu pratico, a Academia de Judô Pissarra, que fica na Zona Norte, nós temos alguns atletas que se classificaram para um torneio que chama-se Meeting Sul Brasileiro, que será lá em Santa Catarina. Nós precisamos de ajuda para levar esses atletas até lá. Então, se você é empresário, ou mesmo você que gostaria de ajudar alguém, então manda lá um oizinho para mim, eu te mando as informações, te passo as informações sobre o meu sensei, Horácio, e ele vai te dar as informações sobre como você pode fazer esses atletas chegarem lá em Santa Catarina. E vale muito a pena, eles estão super ansiosos para conseguir, então eu peço essa ajuda. Então, o telefone é 9696-57748, nosso WhatsApp, 9696-57748. E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui e até o próximo programa. Boa noite! O programa Jornadas tem o patrocínio da KLM Pneus Auto Center, revenda credenciada Dunlop. A KLM tem tudo para o seu carro. Esperamos você.